Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, na nossa primeira aula, nós falamos sobre o conceito de metodologias ativas, definimos a importância das metodologias ativas hoje na educação. No segundo estudo dirigido, nós trabalhamos com a questão do perfil docente, porque não basta implantar metodologias ativas, elas têm que também trabalhar com a questão do docente. O docente, ele tem que mudar um pouquinho a sua forma de conduzir suas aulas, ele tem que expandir o seu horizonte, né? Então, vamos falar essa questão de metodologias ativas também, a gente tem que ressaltar que o currículo ele tem que mudar também. Você não pode pegar todo o seu conteúdo quando você dá aula naquela educação extremamente tradicional e aplicar na sala de aula através de metodologias ativas, né? Isso não vai dar certo. Não tem porquê esses métodos extremamente conteudistas serem aplicados dentro da metodologia ativa, né? Então, vamos falar então, vou ter uma conversa com vocês hoje sobre competências e habilidades, o currículo ele tem que mudar. Ele tem que ser voltado para as competências, habilidades e também as atitudes, né? Então, nós temos que trazer à tona também essa discussão nesse curso. Então, vou falar um pouquinho, né, sobre o que são competências e habilidades e como desenvolvê-las. E essa discussão na educação, ela já vem desde a década de 90, né, em alguns documentos, eles já se apresentam diversas vezes em alguns documentos da educação, né, os teóricos da educação, eles também já definiram as competências e habilidades, e é uma coisa que a gente tem já que aprender dentro de sala de aula. Já não, já deveria ter se discutido isso, isso já é uma discussão um pouco ultrapassada, mas algumas salas de aula ainda insistem em trabalhar no método tradicional. Né? Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre a questão do saber ou não, né? Guimarães Rosa fala: eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa, né? Então a gente tem que aprender cada vez mais. É isso, o grande. Atualmente é um dos que movimenta a sociedade. Vou falar um pouquinho de Philippe Perrenot, que foi um dos principais teóricos aí do termo de competências, né? Perrenot fala que não existe uma definição clara sobre competência. Ela tem vários significados, por isso o conceito polissêmico, né? Ninguém pode pretender dar essa definição. Existem várias definições de competências, né? O Perrenot, que foi um dos principais teóricos das competências, ele já define que é uma discussão muito polêmica, né? Então, esse termo já vem desde o século XV na área jurídica, né? Que define o seguinte: o poder outorgado é uma determinada instituição que foi credenciada ou outorgada para desempenhar determinadas tarefas, né? Então você é outorgado, ou seja, outorgado, né? Você é uma conotação jurídica que te dá responsabilidade em decidir e agir de determinadas funções. Né? Então, isso te dá poder para determinar algumas decisões. Né? A partir do século XVIII, esse conceito vai se tornando cada vez mais complexo e define a capacidade do indivíduo de saber e também da sua experiência. Ele sabe porque ele tem experiência sobre algo. Ele tem a capacidade de ter determinada ação porque ele tem uma experiência prévia sobre isso. Né? Então, isso já os novos teóricos da área linguística, né? Eles determinam, Chomsky foi um dos principais que iniciou o processo de competências lá na década de 80, enfim. A linguística define competência como um sistema fixo de princípios geradores que permite ao indivíduo produzir frases providas de sentido e reconhecer palavras ou frases em seu idioma materno, mesmo sem entender o seu significado. Então, quando você lê um texto, eu quando leio um texto histórico em outras línguas, por exemplo, eu reconheço porque eu tenho o quê?
É, eu entendo, é, eu sei qual que é o que está acontecendo ali, qual que é o seu significado, né? Então, competência linguística refletia a disposição inata e universal do ser humano em se comunicar oralmente. Né? Ele seria antes o potencial biológico a conferir ao indivíduo a capacidade ideal e intrínseca de produzir e compreender qualquer língua natural, né? Então, ele tem conhecimento de causa, né? Mas era muito voltado para o determinismo biológico, né? E isso foi cada vez mais caindo por terra, como, por exemplo, com Delheims. A competência não vem no sentido biológico, ela não vem orgânica, mas é uma capacidade adaptativa e também contextualizada. Ou seja, depende do contexto em que a pessoa vive, que vai se desenvolvendo, seja na aprendizagem formal, seja na aprendizagem informal. Não precisa de uma escola. Ela vai se desenvolvendo. Então, por exemplo, é a vivência da pessoa. Primeiro momento que se deu a discussão sobre competências como fruto da vivência, né? Então, pode ser uma aprendizagem social, por exemplo. Então, o indivíduo, ele não é uma tábula rasa, ele não é uma folha em branco. Ele tem aprendizagens sociais e ele desenvolveu isso antes de chegar para a escola, por exemplo. Então, a gente tem que levar isso em consideração, né? Então, essa perspectiva define que competências não são algo congênito, não vem acoplado, mas pode se desenvolver a partir de estímulos, tá? Então, o indivíduo, ele pode ser detentor de certas competências, desde que seja estimulado para tal, tá? Então, Blaskis, que está no texto de vocês, ele tem uma definição de competências como saber fazer. E essas definições do Blaskis, elas vão muito ao encontro também do que eu vou falar sobre a Unesco, né? Então, competências é saber fazer, né? Enfoque, e isso é muito focado na perspectiva construtivista, né? Então, que o indivíduo ele pode ser capaz de construir o conhecimento e aplicá-lo na hora que for necessário, né? Então, competências, uma definição oficial, são, mesmo a gente não tendo uma definição única, mas nós temos que defini-la oficialmente, né? São as modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, ações e operações que nós utilizamos para relações entre objetos, situações, fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. Então, o indivíduo deve ter a competência de agir em determinadas situações onde ele se relaciona entre os objetos, entre os fenômenos, né? Então, ele tem essa capacidade de poder agir de maneira competente, né? Habilidades, né? Que também o saber fazer, né? Então, decorrem das competências. Então, você adquire competências e bota em prática através das habilidades. Por meio das ações, operações, habilidades articulam-se, possibilitando uma nova reorganização das competências. Então, é colocar as competências na prática, né? É saber fazer algo. Então, a partir da década de 90, nós temos um mundo mais global, uma competitividade, né? Então, educar é também levar em conta esse sistema de formação profissional. Então, hoje, atualmente, desde a década de 90, com a globalização da economia, enfim, da economia, da sociedade, enfim, globalização é um fenômeno amplo, é necessário que o nosso aluno saia da sala de aula não com conteúdo acadêmico, com conteúdo acumulativo, mas ele saiba entender o processo que ele está sendo inserido e faça sentido todo aquele conteúdo, tudo aquilo que ele aprendeu, que ele possa aplicar naquele mundo profissional, né? Porque nós temos várias cobranças. Nós temos cobranças empresariais, questão de interpretação econômica, nosso desempenho. Então, isso tudo tem que se aplicar com os conteúdos que a gente
gente aprende na universidade, na escola, né? Então, isso tudo tem que fazer sentido aqui, tem que englobar, né? Então, por que um currículo por competências? Uai, eu já falei isso tudo acima. A escola hoje, ela tem, além do papel de formação social, ela tem que também preparar para o mundo do trabalho, principalmente as universidades, né, que é a formação técnica, né? Então, ele tem que, a universidade, a faculdade, as escolas, elas têm que se voltar para isso também. Então, o currículo ele tem que ser baseado também nas competências e habilidades, né? Então, a proposta é uma educação por competência. É uma preocupação coletiva. Muitos de nós, ou seja, dar sentido aos conteúdos que são transmitidos pela escola. Eu vou dar um exemplo. Eu sou professora de história. Durante muito tempo, eu trabalhei muito com literatura. Já trabalhei na aula de português. E quando eu dava aula para o primeiro ano do ensino médio, eu tinha no currículo o trovadorismo. Muito bom. Adoro a canção de amor, a canção de amigo. Mas e para o meu aluno com 15 anos, lá no ensino médio, de uma escola de periferia, que eu sempre dei aula em escola de periferia, também escolas consideradas com um grande enfim, escolas mais para elite, vamos dizer assim, né? Tem que ter pessoas. Então, esses conteúdos, tanto lá como aqui, as escolas onde eu trabalho, escolas públicas, eles não fazem sentido. É, é, esse conhecimento e acaba desmotivando o aluno. Porque para onde que eu vou aplicar isso, Tatiana? Depois que eu fizer a sua prova de literatura medieval, aquilo para mim não vai servir para nada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar o meu aluno que esse conhecimento que ele está aprendendo diz respeito ao mundo que ele está vivendo, né? Principalmente eu trabalho com história, então eu tenho que pegar esse conhecimento, esse currículo e amarrar também no cotidiano, ou então no mundo que esse meu aluno vive. Né? Eles têm que ser convertidos em ações concretas, né? De acordo com a necessidade de cada um. Então, Perrenot, ele trabalha com isso, da teoria construtivista. Então, ele trabalha com a questão seguinte, ele desconstrói 3 acepções dos quais o conceito vem sendo associado. Primeira questão, competência não vem do indivíduo, ela é construída, daí o termo construtivismo, né? Então, é uma faculdade inata. Enfim, ela é construída de acordo com a sociedade. A segunda é a questão que competências são opostas aos objetivos e conteúdos, né? Sem uma correspondente transformação das metodologias e maneiras de organizar o currículo. Nós temos, assim, de pulverizar esse currículo, né? Competências, ele tem que estar acoplado no seu currículo. Quer dizer que não é uma maneira simples. Eu não vou associar competências a um conteúdo tradicionalista. Ela tem que vir com a transformação na organização do currículo. Tá? Então, por exemplo, falar sobre metodologias ativas implica também na mudança curricular. E tem que acoplar, tem que utilizar as competências dentro das metodologias ativas. O currículo da sua aula tem que mudar. Ele tem que ser voltado para as competências, né? Então, a questão de competências, ela não está associada também de desempenho e produtividade. Não é só mundo do trabalho. Tá? A gente tem que ter uma construção humana, social, cultural. Então tem que ter tudo aí englobado. Não é só a questão da produtividade. Né? Então, olha só o que o Perrenot fala. Competências é a capacidade de atuar de maneira eficaz em um tipo definido de situação. Capacidade essa que se apoia em conhecimentos e saberes, mas não se reduz a eles. Não é um saber conceitual apenas. Ele tem que aplicar essa prática em uma situação. O aluno tem que enxergar essa situação real. Dentro do conceito que você vai trabalhar em sala, ele tem que enxergar a condição real desse conceito, tá? Então, isso é competência, tá?
Enfim, competência é inseparável da ação. Então, independente de qual noção se adote, é válido perceber que as competências têm que ser conhecimentos que são colocados em práticas, traduzidos em ações concretas, que são as competências e as habilidades. Né? Então, ela tem que ter uma ação real. Por isso que as metodologias ativas, elas são muito próximas à questão da ação real. Né? Então, você tem o conteúdo, uma abordagem por competência, ela é compreendida como uma reação comum, compartilhada simultaneamente pela comunidade acadêmica, por formuladores de política, por agentes educacionais, na tentativa de fazer com que os conteúdos correspondessem cada vez mais à realidade. Então, eu coloquei aí de vermelho, os conteúdos têm que ser muito próximos à realidade e capazes de preparar o aluno para a vida, né? Para que ele vai ver no mercado, não só no mercado de trabalho, mas pela vida, tá? E isso é muito importante. Então, você tem a questão da força propulsora do currículo, né? Por exemplo, numa situação tradicional, conteúdo, aquisição de conhecimento. Agora, nas competências, você tem resultado e essa aplicação do conhecimento. Então, você vê que aqui é muito voltado para a prática, né? Aqui, qual que é a força condutora do processo principal dentro de uma metodologia tradicional? O professor. Num currículo baseado em competências, a força propulsora do processo é o aprendiz, é o aluno, né? E a organização e o fluxo no processo estrutural, né, na tradicional, é hierárquica. E na competência é não hierárquica. Professor e aprendiz, eles aprendem juntos. Né? Quem é responsável por conteúdo na tradicional é o professor. Na baseada em competências é o professor ou o aluno. Então, eles caminham juntos. Né? Ou seja, você desconstrói essa questão hierárquica e muitos professores temem isso. A partir do momento em que você não tem mais poder sobre o seu aluno, aquele poder, né? Você perde-se o respeito? Não, muito pelo contrário. Ele mais te respeita. Você dá voz a ele. Né? Então, o objetivo do encontro educacional, aquisição de conhecimento na educação tradicional, e baseado em competências, é a aplicação desse conceito, desse conhecimento. Né? Dentro da avaliação, você tem medidas subjetivas na educação tradicional, que vale a sua opinião, a opinião do professor, né? Já no currículo baseado em competências, você tem as múltiplas medidas objetivas, que a taxonomia de Bloom, por exemplo, ela traz essas medidas objetivas, né? Então, você tem tipo de avaliação, ênfase sempre no caráter somativo, né? A nota, ela é bastante levada em consideração no método tradicional. Aqui, no currículo baseado em competências, você tem vários critérios de avaliação, né? Principalmente focar na questão formativa. Então, você tem uma diferença muito grande entre o currículo tradicional e o currículo baseado em competências. Não é fácil nós desconstruirmos toda aquela hierarquia, todo aquele modelo tradicional e transformá-los em um currículo por competências, né? Não é fácil, não vai ser da existirão problemas, existirão soluções, enfim. E a gente vai aprendendo com a prática, né? Desde da década de 90, já temos aí planos nacionais decenais de educação que trabalham com a questão de competências, né? As competências comunicativas, cognitivas, sociais, que levem em consideração tudo isso, né? Então, nós temos aí, no plano decenal de educação, ele fala o seguinte: um currículo deve ser definido em termos de competência, não se divorcia dos conteúdos, mas se encontra seu fundamento ao entender como competências como conhecimento em ação. Então, os planos decenais já vêm definindo competência como conhecimento em ação.
né? Então, aqui ele define de novo. É preciso que a escola inclua as suas responsabilidades de ensinar, comparar, classificar, discutir, descrever, opinar, fazer julgamentos, generalizações, analogias, prever diagnósticos. Então, a escola, ela não é só um conteúdo clássico e tradicional, né? Então, a competência é algo que parte da ação do aluno, tá? Então, os conteúdos devem ser o principal instrumento para o desenvolvimento da habilidade. Então, é necessário você, professor, mudar o enfoque da sua aula, não só trazer tecnologias, mas também mudar a sua filosofia, né? A postura, né? O conteúdo, as habilidades e trazer a responsabilidade do aluno. Dentro do currículo por competências, o aluno ele tem uma responsabilidade muito grande ao desenvolvimento da aula, né? A postura do professor é dar voz, né? O aluno ele também tem uma responsabilidade que é construir conhecimento. O conhecimento não vem pronto para ele que vai ter que construir, né? Então, por que usar competências e habilidades? Isso já é uma discussão que a Unesco ela trabalha há muito tempo. Né? Ela já lançou um relatório, né, uma Comissão Internacional de Educação, e ele prevê que o século XXI nós temos contextos como globalização, novas tecnologias, e os currículos têm que mudar. Eles estão extremamente sobrecarregados e extremamente ultrapassados. E aí ele estabelece que um currículo, o principal é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e principalmente aprender a ser, né? Quais são os 5 modelos de competências definidos pelo MEC? Geralzão. Primeiro, domínio da linguagem, compreensão de certos fenômenos sociais, culturais e saber interpretá-los, construção de argumentos, solução de problemas e possíveis elaboração de proposta. Então, todos os currículos do ensino superior, eles devem estar impregnados dessas 5 competências gerais, né? Então, é isso. É isso que a definição de competências, né? Vocês vão ver que a Europa, ela já tem um modelo definido de competências, que ela já aplica isso em diversos momentos. Você tem, por exemplo, modelos educacionais como Summerhill, como a Escola da Ponte, que vão definindo que a construção do aluno é vital para esse modelo de competência. Tá? Então, espero que vocês estejam aproveitando o curso e nos encontramos aí nos fóruns de discussão sobre o tema currículo. Até lá e um grande abraço.